Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, peçamos então que esse mesmo Espírito Santo que desceu sobre Jesus, esse mesmo Espírito Santo que desceu no seio sagrado de Nossa Senhora, esse mesmo Espírito anunciado pelos profetas, esse mesmo Espírito que desceu em Pentecostes e iluminou os discípulos e apóstolos, também seja derramado em cada um de nossos corações, iluminando a nossa mente, nossa inteligência, nossa vontade, para entender tudo isso e sairmos aqui hoje, nesse primeiro final de semana da Quaresma, dispostos a colocarmos em prática. Amém? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, estamos aqui nesse tempo de Quaresma começando, e o primeiro domingo da Quaresma sempre traz o Evangelho das Tentações. Todo primeiro domingo da Quaresma, o Evangelho das Tentações, ou seja, e a Quaresma, ela tem um objetivo pedagógico, nos levar até a Páscoa, a Quaresma tem esse objetivo para nos levarmos, para caminharmos até a paixão, morte e a ressurreição de Jesus. Quaresma tem, e toda Quaresma tem um sentido acima de tudo litúrgico, catequético e batismal. Por isso que nós chegamos, a Quaresma vai até o início da missa da Quinta-feira Santa. O início da missa termina a Quaresma, porque vai começar o Tríduo Pascal. E o centro do Tríduo Pascal é que dia? Que dia? O centro do Tríduo Pascal? Sábado. O sábado de aleluia, onde nós vamos proclamar, naquela linda celebração do fogo, do círio, enfim, o anúncio da ressurreição de Jesus. Então, tudo isso é uma catequese batismal, nos leva a uma vida nova. O que o batismo faz? O que o batismo nos faz, né, gente? Nos torna filhos de Deus. O batismo nos torna filhos de Deus. Então a Quaresma é uma caminhada pedagógica para a Páscoa, para a gente, no final, nos tornarmos uma criatura nova. Amém? Então nós temos hoje o Evangelho da Tentação. Antes de entrar no Evangelho, eu preciso ainda dizer uma coisa importante. Quaresma, minha gente, Quaresma não é para ser gostosa, viu? Quaresma não é. Quaresma não é para ser um tempo gostoso, não é. Quaresma é um tempo de fazer coisas, é um tempo, né, de colocar em prática algumas coisas. E o Evangelho de hoje vai nos ensinar que Quaresma não tem nada de coisa gostosa. Vamos entender o Evangelho aqui, minha gente, vamos lá. Começa o Evangelho dizendo assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. O que ele foi fazer no Jordão? Quem é que estava lá batizando no Jordão? Quem é que estava lá no Jordão? João Batista estava batizando. Jesus entrou nas águas, também ele participou, foi solidário com a humanidade pecadora, também ele recebeu o batismo, né? Ele reinterpretou o batismo. Então ele sai, e o que acontece quando João coloca a água na cabeça de Jesus? Vem uma voz, preste atenção, porque a gente precisa entender isso para entender a tentação. Quando Jesus estava lá no Jordão, que ele estava sendo batizado por João Batista, né? Ouviu uma voz que veio do céu: este é o meu... Qual é a voz? Este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado. Então ali veio a voz de Deus dizendo que este é o filho. Jesus é o filho amado. Jesus, em quem eu coloco todo o meu agrado. Todo o meu agrado. Jesus é o filho amado. Ele escutou essa voz: este é o meu filho amado. No Jordão, ele foi para o deserto. Vamos para o deserto com Jesus, né? Deserto por Jesus. Aí, vamos para o deserto com Jesus. As câmeras vêm atrás de mim, né, Ari? Então, do Jordão, ele veio para o deserto. E aí, de repente, quantos dias Jesus passou no deserto? 40 dias e 40 noites. Lá, em oração, no silêncio, fora do barulho. Por isso a Quaresma, né? Fora do barulho, é um convite para caminharmos com Jesus, é um convite para irmos no deserto com Jesus.
É um convite para fazermos uma caminhada com Jesus. É um convite para a gente se fortalecer, para vencer o inimigo. Foi isso que Jesus foi fazer no deserto. Como nos ensinar a vencer o inimigo? 40 dias e 40 noites ali, em jejum e oração. Depois de 40 dias no deserto, o que Jesus sentiu? O que Jesus sentiu? Fome, fome. Enquanto Jesus estava lá em oração, na mortificação, na comunhão com Deus, nessa vida de oração, o diabo chegou perto. Ele chegou perto de Jesus nesse momento de oração, quando Jesus estava forte ali no combate, sim ou não? Não. Quando é que o diabo chegou perto de Jesus? Quando ele sentiu fome, aí o diabo chegou. Como é que o diabo vem a nós, minha gente? Quando é que o diabo vem em nossas vidas? Quando a gente começa a sentir, quando a gente começa a sentir fome. Ele vem através de nossas fomes. Preste muita atenção no que eu vou dizer aqui agora. Que tipo de fome que o diabo vem com as suas tentações? Fome, não é só fome de estômago não, também a gula, tentação, mas fome, fome do pecado, da malícia, do sexo, da pornografia, do dinheiro, do poder, do status, da querer ser famoso, a fama. É nessas fomes, é nessas nossas fomes que o diabo vem. É nessas fomes que temos que o diabo vem, porque ele sabe, ele provoca, porque ele vem para alimentar essas fomes que temos. Essas e tantas outras que eu falei, tantas outras. E é ali que ele chega. Jesus sentiu fome e ele se aproxima. Aí entra a primeira tentação. Lá no Jordão, tu és o meu. E o que vem dizer o diabo agora para Jesus? Se tu és, sabe qual é a primeira tentação, minha gente? Sabe o que o diabo quer fazer? Ele vai fazer isso com todas as tentações de Jesus. Ele vai fazer com todas as tentações de Jesus. Se tu és o filho. Para quê? Para colocar dúvida. Você é filho? Você é filho? Você é filha? E está fazendo isso? Você é filho e continua fazendo isso? Para você duvidar que você é filho. O diabo vem colocar dúvida para dizer que você não é filho. Se tu és o filho de Deus, pega essa pedra e transforma em pão. Ou seja, e o diabo, minha gente, preste muita atenção. O diabo foi para o deserto com a Bíblia na mão. Ele conhece a palavra. E como que Jesus combateu? O diabo? Pela força da palavra. Não só de pão vive o homem. A Escritura diz, não só de pão, não só deste pão. Não é este pão. Que pão? Aquilo que eu descrevi. Olha as nossas fomes que o diabo tenta. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Portanto, o que está dizendo aqui na primeira tentação? Conhecer a palavra. E aí o Frei Rinaldo vai lembrar aquela velho ditado, aquela Bíblia que você não lê. O diabo conhecia, e Jesus respondeu com a palavra. Jesus o venceu com a palavra. Então se aproxime da palavra, porque a palavra vai te dar garantia para você vencer as fomes que o diabo vai te tentar. E ele vai te tentar. Não contente com isso,
não contente com isso, o que o diabo fez? O que o diabo fez? Levou Jesus para um alto da montanha e mostrou os reinos. Tudo isso é meu, foi-me entregue. Por que foi entregue todos os reinos do mundo ao inimigo? Por causa do pecado. Entregando-se ao pecado, somos escravos do inimigo. E o mundo virou essa escravidão do pecado. Então tudo isso é meu, tudo isso é meu, eu vou te dar, mas desde que você se prostre diante de mim. Se prostre diante de mim, lá citando a Escritura. Ou seja, que a primeira tentação, presta atenção, do pão, como é que se vence então, Frei? Como é que eu venço? Como é que Jesus está nos ensinando a vencer a primeira tentação, que é essa tentação da fome? A fome como tradução do pecado, essa tentação do pecado, do sexo, pornografia, adultério, poder, dinheiro, enfim. Como é que eu venço isso? Como é que eu domo isso dentro de mim? Pela mortificação. Pela mortificação. Portanto, eu tenho quaresma, como eu disse, não é um tempo gostoso. Não é um tempo gostoso, é um tempo para fazer coisas. Então eu tenho que me mortificar. Como é que eu venço? Jejum, oração. Como é que eu venço? Fazendo coisas, o propósito. Você fez o teu propósito na quarta-feira de cinza ou não? Sim ou não? Está firme ou não? Faz 3 dias atrás, está firme ou não? O inimigo sabe o que você fez, hein? Ele sabe o que você fez. Ele sabe o propósito. E ele vai te tentar. Ele vai te tentar. Então como é que eu venço essa inclinação para o mal, quando eu quero, pelo pecado que está dentro de mim, saciar as fomes que o mundo oferece, venha, mortificando, fazendo jejum, penitência, como que eu venço? Coitado, né? Eu tenho pena daquele assim que nem sequer começa, porque temos que fazer essa mortificação para vencer esta tentação. Aí o inimigo, na segunda tentação, oferece os reinos para Jesus, e Jesus reage com a palavra de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. A Escritura diz, Jesus respondendo pela força da palavra. O que significa essa segunda tentação, minha gente? Vamos curtir o mundo. Se tu és o Filho de Deus, olha a dúvida de novo. Que filho de Deus, aproveita o que o mundo oferece, vai curtir a vida, o tempo está passando, você é bonito, você é bonita, vai ficar só nisso, aproveita, curta o mundo, curta os prazeres da vida. Cuidado, hein? Isso é tão forte, minha gente, é tão forte, que Jesus, Ele colocou na oração do Pai Nosso, quando termina a oração do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação. Não nos deixei cair, porque toda tentação é uma armadilha que o inimigo faz para você cair. Toda tentação é uma armadilha para você cair, e a gente cai. Por isso que Jesus coloca no Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, porque se eu sou tentado, mas será? Uma vezinha só, ninguém está vendo, ou seja, a tentação trabalha na minha vontade, e a minha vontade transforma-se em ação, em querer, aí eu vou e faço, e ali o pecado se instala. Por isso que Jesus sabe da gravidade, da importância do que é ser tentado. Então, ali nessa segunda tentação, que é curtir a vida, curtir os prazeres que o mundo oferece, cuidado. Como é que se vence isso, minha gente? Como é que se vence isso? Os prazeres que o mundo oferece, deixa eu aproveitar, sair de si a prática da caridade. Se a outra foi o jejum, primeira, mortificação, jejum, agora a prática da caridade, fazer o bem a alguém. E aí vem a terceira tentação. As tentações de Jesus são as tentações da nossa vida, o que nós experimentamos na nossa vida. Jesus sabe o que nós experimentamos, sabe a luta que é a nossa própria vida, e vem nos ensinar como combater. E vem a terceira, o que o diabo faz? Pega até carona com o Salmo 90 que a gente rezou agora. Leva Jesus no alto, né, lá do Jerusalém, ou seja, a cidade, enfim, e fala para Jesus:
Fala para Jesus: olha, despenca-te daqui, te joga daqui, porque afinal de contas os anjos vão te aparar, vão te segurar, nada vai acontecer contigo. Fazer da fé um espetáculo. A tentação, e essa terceira tentação, qual é a tentação? Dar as costas para Deus. Dar as costas para Deus. Isso acontece em nossas vidas, quando sentimos a tentação de dizer não às coisas de Deus. Para que a missa? Para que se confessar? Para que sacramento? Para que fazer certinho que a igreja pede? Sacramento da união, enfim, o sacramento do matrimônio, Eucaristia, confessar, rezar. Para quê? Para quê? Isso é dar as costas para Deus. Se és o Filho de Deus, deixa Deus de lado. Deixa Deus. Sabe por que Jesus venceu as tentações, minha gente? Porque em todas as ocasiões que ele foi tentado, e é isso que ele nos ensina nessa quaresma para cada um de nós que está começando agora: não dê trela para o inimigo, você vai perder. Diga para aquela pessoa do seu lado: não dê trela para o inimigo. Foge dessa situação. Foge dessa situação enquanto você tem tempo, porque a hora que ele te pegar, você vai ser consumido pelo pecado. Então não dê trela para o inimigo. É assim que vencemos a tentação. Como é que nós vencemos a tentação? A terceira tentação? Pela fé. Acreditar, confiar em Deus. Por isso que a quaresma é um exercício, não é fácil, não é gostoso. Mas se a gente não combate os três inimigos que nós temos dentro, que é o próprio diabo, que vai tentar, essa inclinação que nós temos para o pecado que está dentro de nós, chamado concupiscência, inclinação para mentir, para falar mal, para inventar, para caluniar, para trair, e essa mentalidade mundana, pecaminosa que a gente vê aí, concorda com tudo. Cuidado. Jesus está nos ensinando, minha gente, está nos ensinando nessa quaresma, como é que eu posso vencer? Como é que você pode vencer? Você pode vencer fazendo pequenas mortificações, fazendo jejum às sextas-feiras, enfim. Quando a gente faz um jejum, é de algo prazeroso que a gente gosta. Então renuncie isso por um bem maior, por aquilo que Deus faz com você e por você, por aquilo que Deus faz em nossas vidas. Se Deus nos dá tanto, que capacidade que eu tenho de devolver esse amor de Deus, fazendo também algo por Ele. Isso é quaresma, minha gente. É ficar atento com aquilo que o inimigo vai nos tentando a cada dia. Jesus venceu pela palavra. Jesus venceu pela palavra. Leia a palavra, se aproxime da palavra, eucaristia, vida de oração. Não dê trela para o inimigo, perceba a ação de Deus, perceba aquilo que não é do bem, que não vai te ajudar na tua vida espiritual, e diga não. E diga não, porque o teu não vai fazer com que você cresça espiritualmente. Coloca a mãozinha no teu coração. Bruno, faz um fundo musical. Senhor, feche os seus olhos. Hoje o Senhor nos convida a caminharmos contigo pelo deserto. E a grande lição que o Senhor nos apresenta hoje é nos ensinar a vencer também as tentações da nossa própria vida. As tentações que Jesus enfrentou são as nossas tentações durante toda a nossa vida. Toda a nossa vida. E Jesus foi capaz de nos ensinar a vencer as forças do mal, pela mortificação, pela prática da caridade, o fazer o bem, pela fé, pela palavra. Aprendemos hoje, Jesus, que quaresma não é um tempo fácil, porque é um tempo de combate, mas eu preciso desse tempo, porque se eu não levar a sério esse tempo, eu corro o risco de perder a minha alma, a minha vida. É essa a oportunidade que o Senhor me leva para o deserto, para me tirar do barulho da vida e me ensinar como o inimigo age, como ele entra na minha vida, como ele me estuda,
através das fomes que ele me tenta. Só que eu sou fraco, eu vou e caio. Caio 1, 2, 3 e vou repetindo, até que aquele vício, aquele pecado se torna um vício dentro de mim. Mas hoje o Senhor está aqui, me ensinando a como combater, a como atravessar o deserto da minha vida, me tornando forte, me ensinando a resistir o inimigo, o diabo, para não cair nas ciladas, nas tentações. Eu te peço hoje, Senhor, essa graça, de me ajudar a atravessar o deserto, de não dar trela para o inimigo, e perceber que aquilo que eu sou tentado pode me afastar da tua presença, do céu. Me ajude, Jesus, a atravessar esse deserto. Me ajude a colocar, Senhor, em prática esse propósito que eu faço hoje, para merecer a ressurreição. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E por último, para a gente terminar, olha para os nossos 2 cartazes que colocamos aqui na parede do nosso presbitério. Quaresma, vamos juntos? Quaresma, menos de mim, mais de Deus. De novo, quaresma, menos de mim e mais de Deus. É um caminho fácil? Não é fácil. Quaresma não é para ser um tempo gostoso, é um tempo de combate. Portanto, lá, ó, caminho da cruz, hoje, o céu amanhã. Caminho da cruz, o céu amanhã. Essa é a promessa. Amém?